Quando me perguntam o que me motivou a escrever, a primeira cena que vem na minha cabeça é eu com 6 anos de idade, perguntando para minha mãe onde foi, como foi que ela aprendeu a ler. E a minha família, ela é muito humilde, né? Ela tem uma origem muito humilde. A minha mãe, ela só estudou até a 4ª série. O meu pai também, ele não concluiu os estudos, né, o ensino médio. Então, a partir do momento que eu percebi que a minha mãe, ela não teria toda a instrução para me dar, eu fiquei martelando tanto na minha cabeça isso que eu tive de aprender a ler e a escrever muito rápido. Foi a coisa mais rápida que eu aprendi na minha vida. Tipo, com uma semana já na escola, eu já sabia ler e já sabia escrever. Né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção da minha mãe. Então ela me orientou, ela me entregou livros, ela me fazia fazer atividades. E eu gostava muito de fazer isso, eu gostava muito de desenvolver essa parte de mim, que era a leitura e a escrita. Bom, as minhas inspirações para escrever, elas variam muito do momento. Às vezes eu estou pegando o trem e vem um insight na minha cabeça. Às vezes eu olho para uma pessoa na rua e vem a inspiração para escrever uma história. Às vezes eu estou assistindo, às vezes eu estou ouvindo uma música e de repente surge, sabe, uma faísca de inspiração. E varia muito do livro, do gênero que eu estou escrevendo e muitas vezes também do gênero que eu estou lendo no momento, tá? Então eu costumo escrever de tudo. Eu escrevo romances de época, eu escrevo livros um pouco mais sensuais, né, romances eróticos. Eu escrevo histórias que têm um cunho muito profundo de aprendizado. Eu escrevo comédias românticas. Então, assim, o momento define muito, né, o que vai me inspirar. Às vezes as fases da minha vida também me inspiram muito. Porque escrever, né, é basicamente um reflexo da nossa vida, por mais fantasiosa que seja a história. E todos os momentos da minha vida, os bons ou os ruins, eles vão trazer sim, sempre alguma inspiração para as minhas histórias, para os meus livros, para os meus roteiros, porque eu acho que é muito indigno eu escrever histórias que não tenham nada a ver comigo, que não tenham nada a ver com o Michael Josh. Então, eu acho que eu nunca conseguiria escrever uma história em que eu não me identificasse, em que eu não quisesse trazer um pouco de mim naquela história. Escrever e publicar, para mim, é uma coisa muito distinta, né? Viver de escrita no Brasil é uma coisa difícil, é um caminho árduo, é um caminho de formiguinha. Estamos no mercado editorial que está em crise, só que ele não é um sonho inalcançável, na verdade. E realização com a escrita não é propriamente ganhar dinheiro com a escrita. É como eu já tinha dito anteriormente, ler e escrever, para mim, ele é uma essência da minha alma. Então, eu não saberia viver sem escrever. Ser escritor no Brasil, para mim, é isso. É você depositar a sua alma, é você trabalhar em busca de um sonho. É um caminho de construção de sonhos, né? São pequenas realizações, pequenos acontecimentos que te trazem toda aquela felicidade, que te traz aquela ideia de que vale a pena escrever, né? Escrever, no fim das contas, ele é um processo de amadurecimento. Ele é uma ideia de transformação. Né? Eu escrevo para transformar o mundo. Eu não costumo começar a escrever as minhas histórias quando eu não tenho um começo, meio e fim de cada uma delas, tá? Porque uma história, propriamente história, ela não é um livro, tá? Para ela se transformar num livro, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de um estudo, de uma pesquisa aprofundada do cenário, ela precisa de uma construção dos personagens. Então, geralmente, eu só sento para escrever uma história, mesmo que eu tenha toda a ideia de começo, meio e fim, quando eu tenho essas informações comigo, tá? Então, eu costumo trabalhar muito os meus personagens, costumo pesquisar muito sobre os cenários onde vão acontecer as histórias. É basicamente assim que eu escrevo os meus livros. Bom, a literatura ela é importante no Brasil porque ela é o acesso, muitas vezes, que as comunidades mais precárias têm de educação. A literatura ela tem uma importância fundamental na construção social das pessoas, porque eu acho que as pessoas elas são muito o reflexo da concepção artística que ela tem, né, ao redor, seja numa série, seja num filme, seja num livro, né? E muitas vezes, nas comunidades mais pobres, o único acesso que
as pessoas têm com o mundo de fora, né, com o restante do mundo, com o restante da bolha que elas vivem, é a literatura, né? Então a literatura, ela traz para as pessoas esse tipo de entretenimento, né, que às vezes também é a fuga que as pessoas têm para superar diversos problemas, tanto sociais quanto familiares, né, quanto educacionais também. Porque às vezes na escola, a educação que ela é entregue para o aluno, ela não é suficiente para que ele entenda o mundo, para que ele tenha uma concepção formada, né, e sólida do mundo. Então a literatura, ela traz isso, ela traz educação, e ela traz um reflexo também do que é o mundo além dos nossos olhos. A literatura, ela é importante no Brasil porque ela expande a visão das pessoas, ela traz para as pessoas um senso crítico que outros meios de comunicação não trariam.